Isabela Souza estava parada na frente do espelho do banheiro da mansão e tentava convencer a si mesma de que tudo ainda podia dar certo naquela noite. O vestido azul marinho que ela havia alugado por R$ 300 parecia bonito em casa, mas aqui, dentro do banheiro de mármore branco, com torneiras douradas e arranjos de orquídeas frescas sobre a pia, ele parecia exatamente o que era. Um vestido de uma mulher que não pertencia a esse lugar. Um envelope lacrado com a instrução "Abra quando você sentir que precisa saber". A sala de reuniões já estava com 15 pessoas quando ela entrou. Conselheiros, assessores jurídicos, um representante do banco que fazia a custódia das ações. Lucas estava de pé perto da janela, e quando a porta abriu e ela entrou, ele a encontrou com um olhar apenas um segundo, apenas uma confirmação silenciosa de que ela havia chegado. Renato estava sentado na cabeceira oposta à porta. Quando viu Isabela, a expressão que cruzou o rosto dele durou menos de um segundo antes de ser substituída pela máscara de controle habitual. Mas ela viu, e pelo ângulo em que Lucas estava parado, ele também viu. "Senhores", disse o advogado de Renato, abrindo uma pasta sobre a mesa, "vamos dar início ao ponto principal da pauta. O senhor Renato Monteiro gostaria de submeter à ratificação deste conselho um documento relevante para a composição acionária." A pasta foi aberta. O documento foi distribuído. Isabela ficou de pé perto da porta porque não havia cadeira para ela e olhou para as folhas enquanto eram passadas de mão em mão ao redor da mesa. Quando uma chegou perto o suficiente para ela ver, ela leu o próprio nome no cabeçalho, leu as linhas da declaração e leu a assinatura no final que não era a sua. Era próxima, era muito próxima, mas não era a sua. "Eu gostaria de fazer uma objeção formal", disse Lucas, antes que o advogado pudesse continuar. Todas as cabeças se viraram para ele. Ele estava com a mão sobre a mesa, a pasta fechada na frente, e a voz com aquela temperatura precisa que ela havia aprendido a associar à seriedade absoluta. "A assinatura nesse documento é falsa." O silêncio que se seguiu foi do tipo que enche um espaço fechado completamente, sem brechas. "Uma acusação grave, Tavares", disse Renato, com a voz cuidadosamente modulada de quem praticou para esse momento. "Você tem alguma base para isso, além de especulação?" "Tenho." Lucas abriu a pasta que estava na frente dele e retirou uma folha protegida por uma capa plástica. Era a carta. A letra de Eduardo para a mãe de Isabela, cada traço visível mesmo da distância. "Tenho aqui um documento original, manuscrito por Eduardo Monteiro, que qualquer perito grafotécnico pode autenticar em horas. A caligrafia e a assinatura são consistentes entre si e inconsistentes com o que está nesse documento de vocês." Renato se levantou devagar. "Isso não tem valor legal nenhum, sem..." "Eu concordo", disse Eduardo Monteiro. A porta ao fundo da sala, aquela que dava para o corredor de serviço, abriu-se. Eduardo entrou. Ele não estava no sistema de acesso porque Renato havia bloqueado a entrada principal, mas havia outra entrada, mais antiga, que havia passado por uma atualização de cadastro 3 meses atrás, quando Lucas havia renovado o acesso de toda a ala de parceiros estratégicos, incluindo os que raramente precisavam usá-la. Uma porta que Lucas havia deliberadamente deixado ativa e da qual havia enviado o código para Eduardo às 8h15 daquela manhã. Ela havia esperado 8 meses antes de abrir. Dentro havia apenas uma foto. Um homem de cabelos escuros e ombros largos, segurando um bebê recém-nascido no corredor de um hospital, olhando para a criança com uma expressão que ela só podia descrever como terror e devoção ao mesmo tempo. No verso da foto, escrito pela mão da mãe: "Eduardo Monteiro, seu pai. Ele não sabe que você existe, mas eu sei que ele precisaria saber." Renato ficou olhando para o irmão mais velho por um momento que parecia durar muito mais do que durou. A máscara de controle não caiu, mas a certeza por baixo dela,
Aquela certeza de quem acreditou por décadas que havia fechado todas as saídas trincou de um jeito que as pessoas na sala perceberam sem conseguir nomear o que viram. Eduardo, disse Renato, com cuidado. Você devia estar. Eu estava onde precisava estar. Eduardo caminhou até a mesa. Ficou de pé ao lado de Isabela, a menos de 1 metro, e ela sentiu a presença dele ao lado dela como algo que ainda estava aprendendo a reconhecer. E agora estou aqui. Ele olhou para o conselho. O documento que Renato apresentou é falso. A assinatura é falsa. Minha filha nunca assinou nenhuma declaração de renúncia, e eu tenho condições de provar isso em qualquer instância que este conselho julgar necessária. Sua filha. O advogado de Renato olhou para Isabela com uma expressão que percorreu o caminho de confusão para a incredulidade em tempo real. Isabela Monteiro Souza, disse Eduardo. Era a primeira vez que ela ouvia o nome completo dito em voz alta por alguém que não fosse ela mesma, mentalmente, nas madrugadas em que ficava imaginando como soaria. Soou diferente do que ela havia imaginado. Soou como uma porta abrindo depois de muitos anos fechada. Renato deu um passo à frente. Havia algo diferente na postura dele agora. Não era a máscara de controle que havia trincado. Era algo mais embaixo. Uma raiva controlada que estava ficando menos controlada. Esse documento que Tavares está apresentando pode muito bem ser uma falsificação também. Eu exijo perícia grafotécnica antes de qualquer deliberação. Era uma manobra. Todo mundo na sala sabia que era uma manobra, mas manobras dentro das regras processuais precisavam ser cumpridas. O conselheiro-presidente consultou o estatuto. A solicitação de perícia suspende a deliberação por até 48 horas. Ele olhou para Eduardo, para Lucas, para Renato, com a expressão cansada de um homem que está entre 3 forças e não pretende ser esmagado por nenhuma delas. A reunião fica suspensa até segunda-feira. Peritos grafotécnicos certificados de ambos os lados terão acesso aos documentos. A reunião encerrou com a desordem civilizada de 15 pessoas tentando falar, verificar agendas e sair ao mesmo tempo. Renato se levantou. Olhou para Isabela com os olhos de quem está fazendo uma contagem, não de derrota, de recalibração. Isso não acabou, ele disse. Baixo o suficiente para que apenas ela e Lucas, que havia se aproximado, ouvissem. Eu sei, respondeu Isabela. Renato saiu. Lucas ficou ao lado de Isabela enquanto a sala esvaziava. Eduardo veio até eles. Parou a 1 metro e olhou para a filha com aquela expressão que ela havia visto na foto terror e devoção, misturados de um jeito que não tinha nome definitivo. Você decidiu vir, disse ele. Eu decidi vir, ela confirmou. Havia uma cadeira vazia perto deles. Eduardo sentou devagar, como alguém que está cansado de um jeito que vai além das horas, sem dormir. Ele vai tentar a perícia como estratégia de tempo, disse Eduardo. Vai pedir extensão, vai questionar a cadeia de custódia da carta, vai usar cada recurso processual disponível. Ele olhou para Lucas. Você antecipou isso? Antecipei. Por isso eu trouxe 2 peritos independentes. Lucas ficou de pé ao lado da janela, olhando para a cidade com aquela atenção focada de quem está já no próximo problema, enquanto o atual ainda não acabou de secar. O laudo vai estar pronto em menos de 24 horas. O de Renato vai levar o prazo máximo de 48. Isso nos dá uma janela. Isabela ficou olhando para os dois. Havia algo estranho e quase cômico na situação. O pai que ela acabava de conhecer e o homem que ela conhecia havia 4 dias discutindo estratégia como se ela não estivesse presente. E ao mesmo tempo, exatamente porque ela estava presente, porque todas as peças da conversa giravam em torno do que ela havia escolhido fazer. O celular vibrou sobre a bancada de mármore. Isabela olhou para a tela. Número desconhecido. Ela atendeu por instinto, pressionando o aparelho contra o ouvido. Não saia do banheiro ainda. A voz era masculina, baixa, completamente calma, como alguém que estava acostumado a dar instruções e acostumado a ser obedecido. Estão esperando você tropeçar quando sair.
Renato Monteiro está com 3 pessoas posicionadas perto da porta. Se você sair agora, vai parecer que está fugindo, e vai ser pior. Eu preciso entender uma coisa, ela disse. Os dois a olharam. O documento que Renato tentou usar a declaração de renúncia com a assinatura falsa. Se a perícia confirmar que é falsa e ele tiver sido o mandante, o que acontece com ele juridicamente? Eduardo e Lucas trocaram um olhar. Era o olhar de 2 homens que já haviam discutido essa pergunta e chegado a respostas diferentes sobre o momento certo de compartilhá-la. Falsificação de documento particular em assembleia societária é crime, disse Lucas, com agravantes porque envolve tentativa de fraude contra a herdeira e manipulação de resultado de assembleia de empresa de capital aberto. Ele fez uma pausa. As investigações levam tempo. Os advogados dele têm experiência em arrastar processos. Mas o afastamento cautelar do conselho é imediato assim que a perícia confirmar. E Renato sabe disso. Por isso ele pediu a perícia, disse Isabela, para ganhar tempo antes do afastamento. Exato. Lucas a olhou com aquela expressão de leve aprovação que ele dava quando ela chegava sozinha a uma conclusão que ele havia chegado antes. Mas ganhar tempo é diferente de inverter o resultado. A janela que ele tem é entre agora e a segunda assembleia. O que ele vai tentar fazer nessa janela é o que ainda não sei. Eduardo levantou a cabeça. Eu sei. Ele juntou as mãos sobre a mesa vazia. Ele vai tentar a narrativa pública. Sônia. O que ele sabe, ou acha que sabe, sobre os anos que ela e eu ficamos afastados. Ele vai tentar transformar isso em escândalo antes que a Assembleia se reconvoque. Olhou para Isabela. Você precisa estar preparada para isso. Ela ficou em silêncio por um momento. Pensou na mãe, na caixa de sapatos, no sorriso cansado que a mãe tinha quando olhava para certas coisas e depois desviava o olhar com a decisão de alguém que escolhe o que carrega e o que deixa no chão. Sua mãe havia carregado muita coisa sozinha por muito tempo e havia guardado a foto, havia guardado o endereço, havia guardado o envelope lacrado com a instrução de abrir quando ela precisasse saber, como se a mãe soubesse que um dia esse momento viria e tivesse preparado a filha para ele da única forma que podia. Deixa ele tentar, disse Isabela. A história da minha mãe não é uma vergonha. É o motivo de eu estar aqui. E eu não vou ter vergonha de nenhum motivo que me trouxe até esta sala. Eduardo a olhou por um longo momento. Os olhos dele e os olhos dela tinham aquela umidade que as pessoas tentam controlar quando não querem que o que estão sentindo apareça no rosto, mas não conseguem impedir completamente. Sua mãe teria ficado orgulhosa, disse ele, com uma voz que era mais baixa do que tudo que havia dito antes. Isabela sentiu uma vez. Não respondeu com palavras, porque certas coisas não precisam de resposta, precisam apenas de ser ouvidas e guardadas no lugar certo, de onde não caem. O que vinha depois, a perícia, às 48 horas, o que Renato ia tentar fazer, quando não havia mais câmeras de conselho para conter os movimentos, ficou suspenso no ar da sala vazia, como uma pergunta que ninguém havia feito ainda em voz alta, mas que todo mundo sabia que ia precisar ser respondida. E dessa vez, Isabela estava pronta para responder. A perícia grafotécnica levou 18 horas, não 48, porque o perito contratado pelo lado de Eduardo era rápido e porque Lucas havia contratado um segundo perito de forma independente para garantir que o resultado não pudesse ser contestado. Ambos chegaram à mesma conclusão. A carta original de Eduardo para Sônia era autêntica. A assinatura no documento de renúncia apresentado por Renato era uma falsificação tecnicamente elaborada, mas falsificação. Isabela ficou olhando para o próprio reflexo por 2 segundos. Quem é você? Alguém que também quer saber o que está acontecendo nessa festa. Uma pausa. Fique mais 5 minutos. Quando sair, vire à esquerda, não à direita. O corredor à esquerda leva ao terraço. Eu estou lá. A ligação caiu. Renato recebeu o laudo no sábado à tarde. Na manhã de segunda-feira, quando a assembleia seria retomada,
Isabela chegou ao edifício da Faria Lima com 20 minutos de antecedência e encontrou Renato Monteiro esperando por ela no saguão. Não havia assessores, não havia advogados. Era apenas ele, de terno cinza, igual ao do dia em que havia ido até a escola dela, mas com uma diferença que ela notou imediatamente. A máscara de controle havia sido guardada. O que estava no rosto dele era mais direto, mais nu, e por isso mais perigoso do que tudo que havia mostrado antes. Você ganhou na documentação Worst. Introdução. Eu sei disso. A perícia é clara. Ele deu um passo em sua direção, não ameaçador no sentido físico, mas com o peso de alguém que está determinado a fechar o espaço entre o que está perdendo e o que ainda pode salvar. Mas documentos são uma coisa, a narrativa é outra. Que narrativa? Isabela ficou onde estava. A narrativa sobre quem foi Sônia Souza. Ele disse o nome da mãe dela com uma precisão clínica que era claramente ensaiada para machucar. Uma mulher que passou 20 anos sem registrar a paternidade da filha, que criou essa filha contando meia-verdade sobre quem era o pai, que morreu sem procurar nenhuma regularização legal. Ele inclinou levemente a cabeça. Eu tenho pessoas que podem falar muito sobre isso. Jornalistas que adoram uma história de bastardo corporativo, tentando reivindicar herança. Bastardo corporativo. Isabela repetiu as palavras devagar, não com raiva, com aquela frieza que vinha de um lugar mais profundo do que a raiva, de um lugar que a raiva ainda não havia conseguido atingir porque estava muito fundamental para ser abalado por ela. É interessante que você escolha essa palavra agora, depois de ter passado semanas tentando me pagar para desaparecer e falsificar a minha assinatura para fazer o meu desaparecimento legal. Renato não respondeu, porque o que você acabou de descrever, compra de silêncio, falsificação de documento para a Assembleia de Acionistas, tentativa de fraude contra a herdeira legítima, tem um nome jurídico. Ela abriu a bolsa e tirou o celular. E tem um arquivo de áudio. Ela tocou play. A voz de Renato saiu do alto-falante do celular com a clareza de quem não sabia que estava sendo gravado. Ela é filha do Eduardo. Pode ter certeza. Mas se achar que vai colocar o pé dentro da empresa sem passar por cima de mim, tá muito enganada. 50 mil é barato para fazer alguém sumir da própria vida por vergonha. O saguão estava vazio, exceto pelos dois. Mas Renato reagiu como se houvesse 100 pessoas ouvindo, porque na prática, a partir daquele momento, haveria. Quem gravou isso? A voz dele saiu diferente, mais fina, menos controlada. O segurança da festa. Isabela guardou o celular. Aquele que me reconheceu quando cheguei. O mesmo que recebeu instruções suas para me manter longe do andar de cima naquela noite. Ela o olhou de frente. Ele também se lembrou dessas instruções. Renato ficou imóvel por um momento. Era a primeira vez, em todos os encontros que haviam tido, que ela via o cálculo nos olhos dele parar completamente, não porque havia encontrado uma solução, mas porque havia percebido que não havia mais cálculo a ser feito. Você vai se arrepender, disse ele. Mas era a fala automática de quem está perdendo e ainda não encontrou outra coisa para dizer. Talvez, respondeu ela. Mas não hoje. Ela caminhou em direção ao elevador. Ele não tentou segurá-la. Ela ficou com o telefone na mão por um longo momento, com o polegar pousado sobre a tela preta. A parte racional dela sabia que seguir instruções de um número desconhecido em um banheiro de mansão era exatamente o tipo de decisão que terminava mal em todos os filmes que ela havia assistido na vida. Mas havia outra parte, menor e mais teimosa, que notou um detalhe. O homem havia dito Renato Monteiro como se soubesse exatamente quem era no 9º andar, enquanto os conselheiros tomavam seus lugares e os advogados de Renato trocavam mensagens rápidas pelos celulares, tentando montar uma última linha de defesa que os dois lados da sala sabiam que não existia mais. Lucas encontrou Isabela no corredor antes de ela entrar. Ele não disse nada imediatamente. Ficou olhando para ela com aquela expressão precisa que ela havia aprendido a ler ao longo dos dias. Não era aprovação,
Não era admiração. Era o olhar de alguém que estava vendo alguma coisa que havia reconhecido de longe e agora estava confirmando de perto. O arquivo de áudio, ele disse. Chegou na minha caixa de mensagens ontem às 23 horas. Ela respondeu, com uma mensagem. Caso precise. Sempre soube que você era quem era. Ela pausou. O número era o mesmo que me ligou no banheiro na primeira noite. Lucas levantou uma sobrancelha levemente. O segurança trabalhou para mim durante 2 anos antes de ir para a Monteiro. Ela ficou olhando para ele. Você sabia que ele ia gravar? Eu não sabia. Ele disse isso com uma honestidade simples. Mas eu sabia que ele era o tipo de pessoa que grave quando a situação pede. E eu sabia que se alguém naquela festa estava do lado certo, era ele. Uma pausa mínima. Aparentemente, ele chegou à mesma conclusão sobre você antes de mim. Antes de mais nada pudesse ser dito, a secretária abriu a porta da sala de reuniões e avisou que a assembleia ia começar. A assembleia durou 2 horas e 40 minutos. O laudo pericial foi apresentado. Os 2 laudos. O arquivo de áudio foi entregue ao conselheiro-presidente como evidência suplementar. O advogado de Renato tentou argumentar que a autenticidade do áudio precisava de verificação, o que era tecnicamente correto, mas o peso combinado de 2 laudos periciais, a presença física de Eduardo e a evidência de tentativa de compra de silêncio de uma herdeira tornou a argumentação impossível de sustentar com seriedade. Renato ficou sentado durante a maior parte da sessão com as mãos fechadas sobre a mesa e a expressão de alguém que está calculando danos enquanto eles ainda estão sendo contabilizados. Quando o conselheiro-presidente anunciou que a Assembleia determinava a nulidade do documento de renúncia por falsificação comprovada e que os trâmites legais de reconhecimento de Isabela como herdeira seriam iniciados em conformidade com o estatuto, Renato não disse nada, apenas se levantou, recolheu os documentos diante dele e saiu antes do encerramento formal. Não era o fim dos processos legais. Seria meses de disputas, audiências, recursos que os advogados de Renato iam interpor em todas as instâncias possíveis. Mas era o fim da possibilidade de ele resolver isso de dentro para dentro, no silêncio controlado de salas onde ele era o único com poder de pauta. Quando a sala foi esvaziando, Eduardo ficou. Isabela ficou. Eles ficaram de pé perto da janela que dava para a cidade, e Eduardo disse: Você não precisa tomar nenhuma decisão agora, sobre a empresa, sobre o nome, sobre nada. Eu sei, ela disse, mas você tem até às 17 horas de hoje para assinar o documento de aceite de herdeira, se quiser que os efeitos retroajam a esta Assembleia. Caso contrário, o processo começa do zero na próxima janela legal, que é em 90 dias. E havia dito também como se ele e ela compartilhassem algo, sem que ela soubesse o quê. Ela olhou para o relógio. Eram 2h17 da tarde. Me dá o documento, ela disse. Eduardo tirou uma pasta do briefcase. A folha estava ali, com o espaço de assinatura em branco e o nome dela, Isabela Monteiro Souza, impresso acima da linha. Ela pegou a caneta que ele oferecia e então parou. Olhou para o papel. Olhou para o pai. Sentiu o peso de tudo que estava por baixo dessa assinatura. Os anos sem ele, as noites em que a mãe havia olhado para aquela caixa de sapatos com uma expressão que ela nunca havia conseguido ler completamente, as humilhações que Renato havia organizado na crença de que a vergonha bastaria para mantê-la longe. Sentiu também o que havia do outro lado, a carta preservada, a presença naquela assembleia, a escolha de Eduardo de aparecer na porta dela às 6h40 da manhã, com um terno bem passado e uma voz que havia ensaiado o nome dela. Pessoas não eram apenas o que faziam de errado, às vezes eram também o que decidiam fazer quando ainda havia tempo. Ela assinou. Lucas a esperava no lobby, quando ela desceu. Não havia combinado isso, ela não havia dito para onde ia depois da assembleia e ele não havia perguntado. Mas ele estava ali, encostado na coluna de mármore perto da entrada, com as mãos nos bolsos e aquela expressão que ela havia aprendido a traduzir em outras coisas, além de precisão. Ela parou a 2 metros dele.
como havia feito no terraço na primeira noite. Você assinou, ele disse. Não era pergunta, era o tipo de frase que confirma algo que já se sabia. Assinei. Ele assentiu levemente. Depois fez algo que ela não havia visto ele fazer antes. Tirou as mãos dos bolsos, deu um passo em direção a ela e pousou os dedos sobre o braço dela por um segundo. Não era um abraço, não era uma mão no ombro, era apenas o contato de quem verificou que a outra pessoa estava sólida e real e ali. Faz alguns dias que eu queria dizer uma coisa, ele disse. Dias, ela repetiu. Foram basicamente 4 dias. 4 dias densos. É verdade, ela o olhou de frente. Então diz, ele ficou em silêncio por um momento, não o silêncio de quem está hesitando, mas o silêncio de quem está selecionando palavras com o cuidado de alguém que não gosta de dizer coisas que não pretende sustentar. Na festa, quando você disse que tinha ido por um motivo e que ainda não tinha terminado com o vestido molhado, sem nenhuma razão prática para ficar, eu calculei que havia uma probabilidade pequena de você ser o que eu pensava que era no início. Ele fez uma pausa. E uma probabilidade grande de você ser exatamente o que se revelou ser. E o que eu me revelei ser? Ela perguntou. Alguém que aparece. Ele disse isso com uma simplicidade que era mais pesada do que qualquer frase elaborada que ele poderia ter construído. Mesmo quando não há garantia de que vai dar certo, mesmo quando o único argumento para ficar é que você decidiu que ia ficar. Isabela ficou olhando para ele por um momento. Havia outras coisas que precisavam ser ditas sobre o que vinha depois, sobre processos legais e aprendizados de pai e filha, e sobre o que significava construir uma relação com alguém que você havia esperado por 28 anos. Havia muito que precisava de tempo e de paciência e de madrugadas de conversa ainda por acontecer. Mas no lobby daquele edifício, com São Paulo barulhenta e indiferente lá fora, ela disse, eu guardei o seu casaco. Ela esperou 5 minutos, secou as mãos, endireitou o vestido manchado e então saiu do banheiro virando à esquerda. Lucas ergueu levemente as sobrancelhas. Eu sei. Eu não pedi de volta. Eu sei que você não pediu. Ela deu o meio passo que faltava entre eles. Estava esperando ver se você ia pedir. E se eu não pedisse, então era porque você queria que eu ficasse com ele. A boca dele se moveu levemente, não era exatamente um sorriso, era o precursor de um sorriso, o momento antes que alguém decide que pode deixar a guarda baixar. Lógica impecável, disse ele. Aprendi com alguém que verifica tudo. Ela não disse mais nada. Ele não disse mais nada imediatamente. Mas o meio metro que havia entre eles havia se tornado algo menor, e ambos sabiam disso, e nenhum dos dois recuou. 6 semanas depois, um processo criminal foi aberto contra Renato Monteiro por falsificação de documento particular e tentativa de fraude em assembleia societária. Os advogados dele recorreram em 3 instâncias diferentes, como esperado. O processo ia ser longo. Renato não foi preso. Fraude corporativa raramente resulta em prisão imediata no Brasil, mas foi afastado do Conselho da Monteiro Participações por decisão cautelar enquanto o processo corria, o que significava que tudo que havia passado décadas construindo para ter controle exclusivo da empresa havia sido retirado de suas mãos exatamente porque havia tentado consolidar esse controle de forma que não resistiu ao escrutínio. A saia larga que ele havia tentado usar a narrativa sobre Sônia Souza, sobre a filha ilegítima, sobre a história que envergonharia, nunca chegou a ser publicada. O jornalista que Renato havia procurado, ao ouvir a versão completa dos fatos por uma fonte próxima ao caso, havia decidido que a história mais interessante era outra. Isabela não tomou cargo nenhum na Monteiro Participações, não imediatamente. Havia muito a aprender, muita história a recuperar, muito tempo de conversa com Eduardo, que precisava acontecer sem a pressão de assembleias e prazos legais. Ela continuou dando aula, porque gostava de dar aula, e porque ser Monteiro não significava deixar de ser quem ela havia construído nos 28 anos em que havia sido apenas Isabela Souza, mas ela foi à reunião de 90 dias do conselho. E dessa vez, seu nome estava na lista.
O corredor à esquerda era mais escuro que o salão principal, iluminado apenas por luminárias embutidas no teto que faziam a luz deslizar sobre o piso de madeira escura como mel. Havia obras de arte nas paredes que provavelmente custavam mais do que o salário de 10 anos dela. Ela passou por elas sem olhar, concentrada no fim do corredor, onde uma porta de vidro deixava entrar o ar úmido e fresco da noite paulistana. O terraço era amplo e quase vazio. Havia 2 vasos grandes de plantas, algumas cadeiras de design agrupadas perto do parapeito, e um homem encostado no corrimão de aço com um copo de água mineral na mão, olhando para a cidade lá embaixo. Quando ela abriu a porta, ele virou a cabeça, e Isabela teve a impressão de que ele já sabia exatamente como ela estava antes de olhar a mancha no vestido, a tensão na mandíbula, os olhos que tinham passado os últimos 20 minutos lutando para não chorar. Lucas Tavares, ele disse, sem oferecer a mão porque ambos sabiam que não era o tipo de situação em que se cumprimenta com um aperto de mão. Você é Isabela Souza. Não era uma pergunta. Como você sabe meu nome? Ela perguntou, parando a 2 metros de distância dele. Havia uma mancha úmida espalhando-se pela lateral do tecido, resultado dos quase 200 mililitros de champanhe francês que a mulher de cabelos pretos e brincos de diamante havia sem querer jogado sobre ela havia 15 minutos, na entrada do salão principal. A mulher havia colocado a mão na boca, abrira os olhos com aquela expressão teatral de horror que não enganava ninguém e dissera, alto o suficiente para as outras 4 pessoas ao redor ouvirem. Ai, que pena, porque quando cheguei aqui hoje à noite, o segurança na entrada olhou para a lista, olhou para a câmera acima da porta e depois olhou para o celular dele, exatamente da mesma forma que as pessoas olham quando estão esperando um sinal. Lucas virou o copo de água entre os dedos. Ele era alto, de ombros largos, com um terno escuro que não tinha uma única amassa e uma expressão que Isabela não conseguia classificar como amigável nem como hostil, era simplesmente precisa, como a expressão de alguém que está catalogando informações. Então eu fui verificar a lista de convidados. O seu nome estava lá, mas não estava em nenhum dos grupos que eu conheço. E eu conheço a maioria dos grupos que têm negócios com a Monteiro Participações. Você verificou a lista de convidados? Eu verifico tudo. Ele olhou para ela de um jeito direto, sem constrangimento. Por que você está aqui, Isabela Souza? Ela abriu a boca. Fechou. Pensou em dizer a verdade, mas a verdade era longa e complicada, e ela ainda não sabia se podia confiar no dono de uma voz calma que a chamava de um número desconhecido em um banheiro. Recebi um convite. Eu sei. A pergunta é quem enviou e por quê? Ele inclinou levemente a cabeça. Renato Monteiro não te convidou. Eduardo Monteiro não está no país há 3 semanas. E você não é do mundo corporativo. Então não chegou por nenhuma das rotas convencionais. Uma pausa. Portanto, alguém quer você aqui por um motivo que nenhum dos 2 lados está declarando abertamente. E Renato certamente não gostou quando você apareceu. Do salão principal, abafado pelo vidro, veio um som de risos. Isabela reconheceu uma das vozes. Era a mulher do champanhe. Eles disseram que eu parecia uma mendiga de vestido emprestado, Isabela disse, e ouviu as palavras saírem da sua própria boca com aquela frieza que vinha depois que a humilhação já passou e vira uma espécie de fato objetivo, e que alguém deveria me colocar para fora antes que eu roubasse alguma coisa. Lucas ficou olhando para ela por um momento longo. E você ficou. Eu vim por um motivo. Ela olhou para as luzes da cidade lá embaixo. São Paulo à noite era sempre assim, imensurável, indiferente, brilhante demais para deixar ver as estrelas. Ainda não terminei. Algo na expressão de Lucas mudou de um jeito que ela não conseguiu nomear. Não era admiração, não exatamente. Era mais como o olhar de alguém que acabou de revisar uma conclusão que havia tirado cedo demais. Então não termine, ele disse. Mas na próxima vez que Renato se aproximar de você, e ele vai se aproximar, não aceite nada que ele pedir para você assinar. Nada. Isabela o olhou de lado. Você fala como se soubesse exatamente o que ele vai oferecer.
porque eu conheço o padrão. Lucas virou-se de frente para a cidade, as mãos pousadas sobre o corrimão de aço. A luz da noite de São Paulo pintava as bordas do seu perfil com aquele amarelo difuso que a cidade jogava para cima quando havia nuvens baixas. Pessoas como Renato Monteiro não gostam de bagunça. Eles preferem que os problemas se resolvam discretamente, com papel assinado e dinheiro transferido, de forma que não precise de testemunha nem de registro oficial que possa voltar a assombrá-los mais tarde. Ele fez uma pausa. O que eles não calculam direito é quando o problema não quer dinheiro. Você acha que eu deveria querer dinheiro? Não. Acho que qualquer coisa que você queira, você tem o direito de querer com clareza e sem assinar nada no escuro. Ele a olhou de lado, e havia algo naquele olhar que era mais direto do que o restante da conversa. Havia sido não mais a avaliação clínica do início, mas algo parecido com reconhecimento. O que eu não entendo ainda é o que você veio buscar aqui. E esse é o único detalhe que me falta para entender a cena toda. Mas pelo menos agora você tem um motivo válido para ir embora. Isabela considerou isso. A resposta honesta era longa e pessoal e envolvia coisas que ela não costumava dizer para pessoas que havia conhecido há menos de 20 minutos num terraço às 11 da noite. Mas havia algo na qualidade da atenção de Lucas que tornava o silêncio mais difícil do que a resposta. Eu vim buscar um entendimento, ela disse por fim, sobre por que certos nomes aparecem em certos documentos e sobre o que isso significa para mim. Ela olhou para os prédios iluminados lá embaixo. Pode não parecer muito para quem está de fora, mas para mim é a coisa mais importante que já tentei fazer. Lucas não respondeu imediatamente. Depois disse, com a mesma economia de palavras que ela havia percebido ser o estilo dele: então vale a pena o vestido molhado. Vale. Antes que ela pudesse perguntar como ele sabia que haveria uma próxima vez com Renato, a porta do terraço abriu. Um homem de cerca de 50 anos, terno cinza, expressão de quem havia aprendido a sorrir de um jeito que não chegava aos olhos, apareceu no vão. Quando viu Isabela, o sorriso subiu um pouco mais, como quem acerta uma aposta. Isabela, disse Renato Monteiro, com uma cordialidade tão fabricada que doía nos dentes. Que ótimo que você ainda está aqui. Eu queria me desculpar pelo mal-entendido de antes. Isabela aprendeu, ainda criança, a diferença entre uma desculpa verdadeira e uma desculpa que era, na prática, uma segunda investida com outra embalagem. A mãe havia sido especialista em receber as duas com o mesmo sorriso cansado, aquele sorriso de quem sabe que não tem escolha. E Isabela havia prometido a si mesma, no enterro da mãe, que nunca mais ia sorrir para ninguém desse jeito. Então ela não sorriu para Renato Monteiro. Não teve mal-entendido, ela disse, com uma clareza que fez Lucas erguer levemente o queixo ao lado dela. A senhora foi clara. Eu ouvi bem. Renato desviou o olhar para Lucas por uma fração de segundo, uma avaliação rápida, quase imperceptível, do tipo que as pessoas fazem quando precisam recalcular uma situação, e depois voltou para Isabela com a expressão do homem que já decidiu que vai usar um ângulo diferente. Claro, claro, a Patrícia às vezes é um pouco exuberante, mas eu queria conversar com você em particular, se você não se importar. Há uma sala reservada no andar abaixo. Ela se importa, disse Lucas, com a voz que tinha a mesma temperatura da água que ele estava segurando. Não foi dito com agressividade. Foi dito com a exatidão de alguém que está fechando uma porta. Renato sorriu para Lucas. Era o sorriso de dois homens que sabem o peso um do outro e estão medindo a distância entre eles. Tavares, eu não sabia que você conhecia a senhorita Souza. Eu conheço muita gente que você não sabe que eu conheço. Lucas pousou o copo sobre o parapeito. Boa noite, Renato. Renato ficou mais 3 segundos parado na porta antes de dar meia volta e sair. Não bateu a porta. Pessoas como Renato Monteiro nunca batiam portas.
Eles apenas esperavam que o momento certo chegasse, quando não havia mais ninguém olhando. Isabela soltou um ar devagar, como se a presença dele no terraço tivesse comprimido alguma coisa dentro do peito dela, que agora voltava ao tamanho normal. Você sabia que ele ia aparecer aqui? Ela perguntou. Eu calculei uma probabilidade razoável. Lucas pegou o casaco do encosto da cadeira, onde estava dobrado, e o estendeu para ela sem cerimônia. Está frio aqui fora, e o seu vestido está molhado. Ela olhou para o casaco, olhou para ele. Eu não preciso. Isabela havia sorrido. Havia se desculpado. Havia pegado um guardanapo e tentado secar o vestido como se o problema fosse o tecido molhado, e não as vozes que ainda ecoavam no salão enquanto ela caminhava em direção ao banheiro. Esse era o problema dela, pensou, olhando para o próprio rosto no espelho. Ela sempre sorria, sempre se desculpava, sempre escolhia acreditar que as pessoas não eram ruins de propósito, que havia um mal-entendido. Eu sei que você não precisa, ele disse, ainda segurando o casaco estendido com paciência absoluta. Eu estou oferecendo assim mesmo. Ela pegou o casaco. Era de lã fina e cheirava a algo discreto, amadeirado, que ela não conseguiu identificar, mas que fez seu cérebro fazer uma conexão involuntária com confiança, o que era ridículo, porque você não podia confiar em alguém pelo cheiro do casaco. Ela colocou sobre os ombros e ficou olhando para a cidade. Quem é você? Ela perguntou de novo. De verdade. Sócio estratégico da Monteiro Participações em 2 projetos de expansão. CEO da Tavares Capital. Ele veio se apoiar no parapeito ao lado dela, a distância de meio metro entre eles. E alguém que está há 3 meses tentando entender por que Renato Monteiro está movendo ativos internos de um jeito que não faz sentido para nenhuma estratégia de crescimento legítima, mas faz muito sentido se alguém está tentando consolidar controle antes de uma assembleia de acionistas. Isabela virou a cabeça para ele. Você está me dizendo isso por quê? Porque você apareceu nessa festa com um convite que ninguém enviou oficialmente. E Renato ficou nervoso quando te viu. Ele olhou para ela de lado. Pessoas como Renato não ficam nervosas com ninguém que não seja uma ameaça real ao que eles querem proteger. Então eu quero saber o que você é para ele. Era honesto, pelo menos. Não era gentileza. Era interesse estratégico, e ela preferiu isso à gentileza performática de Renato. Eu não sei, ela disse, que era a versão mais curta da verdade. A versão longa envolvia uma caixa de sapatos, uma foto de hospital e um sobrenome que ela estava aprendendo a pronunciar sem que o coração disparasse. Mas ela não devia nada a Lucas Tavares, além do casaco que estava usando e da direção para o corredor esquerdo. Ele não insistiu. Ficaram em silêncio por um momento que não era desconfortável da forma que ela esperava. Eu vou embora, ela disse. Obrigada pela orientação. Eu vou te chamar um carro. Eu sei pegar metrô, eu sei que você sabe. Ele tirou o celular do bolso. Mas são 23 horas. Você está com um vestido molhado e você acabou de entrar na mira de um homem que tem o hábito de resolver problemas de formas que não chegam a virar notícia. Deixa eu te chamar um carro. Ela deixou. 3 dias depois, Lucas Tavares estava sentado no 8º andar do edifício da Tavares Capital, com uma pasta de documentos aberta sobre a mesa e a certeza crescente de que havia algo maior acontecendo do que uma simples disputa de sucessão corporativa. O assistente havia trazido, junto com os relatórios financeiros da semana, uma pasta que havia sido esquecida no salão de reuniões 2 dias antes por um dos assessores de Renato. Era o tipo de esquecimento que podia ser acidente, mas Lucas havia aprendido que na altura que ele estava, poucos acidentes eram realmente acidentes. Ele havia guardado a pasta sem abri-la por 48 horas, esperando que alguém viesse buscá-la. Ninguém veio. Então ele abriu. A maior parte do conteúdo era o que ele esperava. Memorandos internos sobre reestruturação de participações, projeções de fluxo de caixa, rascunhos de ata de assembleia
Mas no fundo da pasta, presa entre dois relatórios, como se tivesse sido colocada ali com pressa, ou como se alguém tivesse tentado Lucas viu com cuidado. Era uma cópia de uma carta, escrita à mão em papel sem timbre, com uma caligrafia que ele reconheceu de imediato como pertencendo a um homem que assinou documentos com Lucas ao longo de 2 anos de negociações. Eduardo Monteiro. Que se ela fosse educada o suficiente e paciente o suficiente, tudo se resolveria sozinho. A carta não tinha data. Começava com Sônia sem sobrenome, sem título, o nome de uma pessoa para quem não era necessário explicar quem você era, e seguia com a letra apertada de alguém escrevendo com urgência: eu não consigo explicar por telefone tudo o que está acontecendo. Você precisa sair do Rio antes que eles descubram. Leva a menina e some. Não me conta para onde. Eu preciso não saber para que, se me perguntarem, a resposta seja verdadeira. Quando for seguro, eu te encontro. Eu prometo. Guarda isso. Se algum dia ela precisar de uma prova, essa letra é minha, e eu nunca neguei para ninguém o que escrevi com a própria mão. Lucas ficou olhando para a carta por um longo momento. Depois olhou para o teto. Depois voltou para a carta. A menina. Ele pensou em Isabela Souza, nos olhos dela segurando as lágrimas no banheiro de mansão. Na maneira como ela havia dito vim por um motivo, com a voz firme de alguém que aprendeu que o único lugar onde a firmeza não faz falta é na privacidade do próprio quarto. Pensou no segurança que havia olhado para ela com um reconhecimento que ia além de uma foto em lista de convidados. E pensou em Renato Monteiro, nervoso, genuinamente nervoso, quando a viu. Lucas fechou a pasta. Pegou o celular e discou o número de seu investigador particular. Preciso de tudo que existe sobre uma mulher chamada Sônia Souza, ele disse, e sobre a filha dela. Naquela mesma tarde, Renato Monteiro apareceu na escola onde Isabela trabalhava. Ela o viu atravessando o pátio em direção à sala dos professores com o assessor atrás e sentiu um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura. Ele estava sorrindo do mesmo jeito de 3 dias atrás, mas sem a teatralidade da mansão. Aqui, no corredor bege da escola pública, ele parecia mais ele mesmo. Calculado, direto, sem a necessidade de manter as aparências, porque não havia plateia suficientemente importante para performar. Isabela, disse ele, como se fossem velhos conhecidos. Você tem um minutinho? Ela não tinha, mas disse que tinha. Eles sentaram em uma das mesas da sala vazia dos professores, ele de frente para ela, as mãos sobre a mesa com um envelope entre elas. Ele empurrou o envelope em direção a ela com 2 dedos, o gesto de quem está oferecendo um favor. 50 mil reais, disse ele, em troca de uma assinatura em um documento simples. Apenas uma declaração de que você não tem nenhuma relação com a família Monteiro e que não pretende fazer nenhuma reivindicação contra a empresa ou seus acionistas, agora ou no futuro. Isabela olhou para o envelope, olhou para ele. Sentiu a humilhação de 3 dias atrás e a humilhação desta sala de professores, bege, e o peso de todo o dinheiro que ela não tinha e que nunca ia ter com o salário de professora substituta. E disse, não. Renato piscou uma vez. Claramente não era o que ele esperava. Isabela, eu não assinei nada na vida que não entendia completamente. Ela disse, com uma voz que ela mesma não sabia de onde estava saindo, firme e fria como a superfície de uma mesa de mármore. E eu não vou começar agora. Ela se levantou. Se o senhor quiser continuar essa conversa, vai ter que me dizer exatamente o que esse documento significa e por que ele vale 50 mil reais para o senhor. Do contrário, boa tarde. Ela saiu da sala sem olhar para trás. Do outro lado da rua, em um carro preto estacionado com os vidros fechados, Lucas Tavares abaixou o celular com o qual havia tirado uma foto de Renato entrando na escola. Ele ficou olhando para a porta pela qual Isabela havia saído, depois para a porta pela qual Renato estava saindo com o assessor,
com aquela expressão de quem calcula mentalmente e vai chegando, passo a passo, a uma conclusão que não esperava encontrar. Ela havia recusado. Com 50.000 reais na mesa, ela havia dito não. 28 anos, e ela ainda não havia aprendido que certas pessoas não precisavam de um motivo para ser cruéis. Precisavam apenas de uma plateia. Lucas encostou a cabeça no banco e fechou os olhos por um momento. Lá no fundo da pasta esquecida, no salão de reuniões, havia uma carta de Eduardo Monteiro para uma mulher chamada Sônia. E Isabela Souza tinha os mesmos ossos da face, o mesmo jeito de firmar a mandíbula, a mesma teimosia quieta que ele havia observado em Eduardo por 2 anos de negociações. Ele pegou o celular de volta e cancelou a ligação para o investigador. Não precisava mais de um relatório. Eduardo Monteiro chegou ao apartamento de Isabela às 6h40 da manhã de uma terça-feira, antes do sol terminar de sair, antes do vizinho do andar de cima começar a tocar violão, antes de Isabela ter tomado café. Ela abriu a porta porque o interfone havia tocado 2 vezes e ela havia pensado que era a entregadora de gás. A entregadora de gás sempre vinha cedo, naquele horário em que a cidade ainda estava acordando com preguiça. Então ela abriu a porta com o cabelo bagunçado e uma caneca vazia na mão e ficou olhando para um homem de 61 anos, cabelos grisalhos, terno bem passado e aqueles olhos escuros que ela conhecia de uma foto de hospital tirada 28 anos atrás. Os olhos eram iguais. Ela havia estudado aquela foto centenas de vezes, mas a foto era em preto e branco e ela havia imaginado os olhos de cores diferentes ao longo dos anos. A cor real era castanha escura, quase preta, com um anel dourado em volta da pupila que ela reconheceu porque havia visto esse mesmo anel toda manhã no espelho durante 28 anos. Isabela, disse Eduardo Monteiro, com a voz de quem ensaiou essa palavra 1000 vezes e ainda assim não está pronto para dizer. Lá, ela não disse nada. Ficou segurando a caneca vazia e sentindo o chão sob os pés, como se precisasse ter certeza de que estava sólido. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, ele continuou, mas há coisas acontecendo que você precisa saber antes de amanhã. Amanhã, ela repetiu, a voz saindo automática, enquanto o resto dela ainda processava o fato de que o homem da foto estava do outro lado da soleira da porta. O que tem amanhã? A Assembleia de Acionistas da Monteiro Participações. Às 9 horas da manhã, ele fez uma pausa. Renato vai apresentar um documento que diz que você abriu mão de qualquer vínculo com a empresa e com a família. Se esse documento for aceito pela Assembleia, determinadas disposições contratuais se ativam automaticamente e ele fica com controle majoritário do Conselho. Isabela ficou olhando para ele por um momento muito longo. Eu não assinei nenhum documento. Eu sei. Os olhos dele e os olhos dela ficaram mais pesados. Por isso eu estou aqui. Ela abriu a porta mais, não por perdão, não por confiança, mas porque a conversa que estava começando era do tipo que não podia ser tida na soleira de um apartamento. Ele entrou. Ela fechou a porta. Eles ficaram na salinha pequena com o sofá de 2 lugares e a estante de livros e a mesa, que servia de mesa de jantar e mesa de trabalho ao mesmo tempo. E Isabela percebeu que o apartamento inteiro cabia no banheiro da mansão da festa de 3 noites atrás. Sente, ela disse, não porque queria ser gentil, mas porque ficar os dois em pé ia deixar tudo mais difícil do que já era. Ele sentou na beira do sofá, com as mãos sobre os joelhos, e ela ficou encostada na parede de frente, com a caneca vazia ainda na mão, porque havia esquecido de pousá-la em algum lugar. Quanto tempo você sabe que eu existo? Ela perguntou. Eduardo fechou os olhos por um momento. Desde antes de você nascer. O silêncio que veio depois era do tipo que não pede para ser preenchido imediatamente. Ela abriu a torneira e molhou os dedos na água fria, pressionando-os contra a têmpora direita. A dor de cabeça havia começado ainda no metrô, quando ela relia o cartão de convite pela 5ª vez, tentando entender quem havia enviado aquilo.
O envelope havia chegado pelo correio, sem remetente identificado, apenas o endereço dela, escrito à mão em uma caligrafia firme e elegante. Dentro, a sua mãe e eu. Ele começou, com cuidado, como alguém navegando sobre algo que pode ceder. Nós nos encontramos numa época em que eu estava no meio de uma reestruturação da empresa depois da morte do meu pai. Havia pessoas dentro da própria família que não queriam que eu assumisse. Renato era mais jovem, mas o grupo em torno dele era antigo e tinha dinheiro e influência, e eles estavam dispostos a usar qualquer coisa contra mim. Uma pausa, inclusive as pessoas que eu amava. Então você escondeu a minha mãe. Não era uma acusação, era uma constatação feita com a precisão cirúrgica de alguém que está construindo um entendimento e não pode se dar ao luxo de errar um passo. Eu pedi que ela fosse embora, por um tempo, até eu ter controle suficiente para garantir que ninguém fosse usá-la como moeda de troca. Ele abriu as mãos sobre os joelhos. Ela foi. E depois as coisas foram ficando mais complicadas, e o tempo foi passando, e eu fui achando desculpas para não ir buscar o que havia pedido para ela guardar. Ele olhou para ela de frente. Eu me comportei como covarde. Não tem outra palavra. Isabela sentiu alguma coisa se mover dentro do peito, como uma pedra que estava encostada em um lugar errado há muito tempo. Não era ternura, ainda não era ternura. Era algo mais próximo do alívio de finalmente ter uma versão da história que não dependia de imaginação. E agora? Ela perguntou. Agora eu quero fazer o que devia ter feito há 20 anos. Ele endireitou os ombros. Mas você precisa saber que não vai ser simples. Renato não vai aceitar pacificamente. E se você aparecer naquela assembleia, vai virar alvo de tudo que ele tem. Ele vai tentar te destruir publicamente antes que você possa falar qualquer coisa. Isabela pousou a caneca sobre a estante mais próxima. Você está me dizendo para não ir? Não. Eduardo a olhou com uma clareza que não era autoritária, era simplesmente honesta. Estou te dizendo o que vai acontecer para que você decida sabendo. A decisão é sua. Sempre foi. Ela queria perguntar mais coisas. Queria perguntar por que a mãe havia morrido sem ele aparecer. Queria perguntar onde ele havia estado nos 28 anos de aniversários, nas noites de febre, nas formaturas, nas dores pequenas que somadas viravam uma espécie de buraco permanente no meio do peito. Mas ela sabia que as respostas a essas perguntas iam levar horas que eles não tinham e que parte dela precisava processar o que já havia recebido antes de pedir mais. Você precisa ir, ela disse. Não foi dito com crueldade, foi dito com o mesmo tipo de firmeza com que ela havia dito não para Renato. Eduardo se levantou. Na porta, ele parou de costas e disse, sem se virar, a letra daquela carta é minha. Se você precisar provar alguma coisa, essa letra é minha e eu nunca negaria. Ele saiu. Isabela ficou parada na salinha por um longo tempo, depois que os passos dele no corredor desapareceram. Então ela foi até a janela e viu um carro preto estacionado na rua de baixo. Não era o carro de Eduardo, esse havia dobrado a esquina. O carro preto estava parado, com o motor ligado, e quando ela olhou mais de perto, viu a silhueta de alguém no banco do motorista olhando para o prédio. Ela conhecia aquela silhueta. Lucas havia chegado cedo porque o investigador havia confirmado na noite anterior o que ele já sabia. Isabela Souza era filha de Sônia Souza e Eduardo Monteiro. E Eduardo Monteiro havia retornado ao Brasil 2 dias antes do previsto, o que significava que ele provavelmente havia ido direto ao apartamento dela assim que pousou. Lucas havia calculado que chegaria antes de Eduardo para poder ter uma conversa com Isabela primeiro, um cartão branco com o logo da Monteiro Participações impresso em relevo dourado e uma única linha dactilografada. Sua presença é esperada. Sexta-feira, 20 horas. Ave. Brigadeiro Faria Lima, 3477. Cobertura. Sem nome, sem explicação, sem nenhuma indicação de por que alguém haveria de querer a presença de Isabela Souza, professora substituta de matemática de uma escola municipal do Ipiranga, em um evento de gala de uma das maiores holdings do país.
mas havia subestimado a velocidade com que o pai se moveria quando o prazo estava chegando. Então, ele havia ficado no carro e visto Eduardo entrar. E agora havia visto Eduardo sair. Quando ele levantou os olhos para o prédio, viu Isabela na janela do segundo andar, olhando diretamente para ele. Ele desceu do carro, ela desceu do apartamento. Eles se encontraram na calçada com a manhã de São Paulo esquentando em volta deles, barulho de ônibus e cheiro de café de alguma padaria próxima. E Lucas percebeu que ela havia chorado não muito, não de forma que aparecia, mas havia aquela leveza vermelha nos cantos dos olhos que a gente só tem depois. Você sabia antes de mim? Ela disse. Não era uma acusação, era uma observação. Eu sabia que havia uma conexão, não sabia a extensão completa até ontem à noite. E você ficou aqui esperando. Eu precisava saber se você estava bem. Ela o olhou por um momento. Eu estou bem. Eu sei que você está. Ele colocou as mãos nos bolsos. Mas amanhã de manhã às 9 horas, Renato Monteiro vai apresentar um documento com a sua assinatura em uma assembleia de acionistas. E esse documento é falso. E eu tenho o que pode provar que é falso, mas eu preciso que você decida o que quer fazer com essa informação. Isabela ficou muito quieta. O que você tem? A carta original de Eduardo para sua mãe, guardada em minha posse. Ele a olhou com uma honestidade que não tinha concessões. Com ela e com o reconhecimento de Eduardo em pessoa, a Assembleia não pode validar o documento de Renato. Mas você vai ter que entrar naquela sala amanhã, sem convite, sem assentos reservados. E Renato vai reagir. Ela olhou para a rua, olhou de volta para ele. Por que você está me ajudando? Lucas ficou em silêncio, por um momento que ela sentiu pesado e honesto ao mesmo tempo. Porque o certo é o certo. Uma pausa. E porque eu passei 3 meses tentando entender por que Renato estava se movendo de um jeito que não fazia sentido, e agora faz sentido. E quando as coisas fazem sentido, eu não consigo ignorar. Não era uma declaração. Era a verdade mais próxima que ele estava disposto a dar naquele momento, e ela aceitou isso. Me dá o número de telefone que não é desconhecido, ela disse. L2. Enquanto ela salvava o contato no celular, ela perguntou sem levantar os olhos da tela. Por que você veio aqui esta manhã? Você podia ter me ligado. Podia. Lucas ficou em silêncio por um momento. Mas eu queria ver como você estava depois de ontem à noite. Depois de Eduardo. Ele disse isso com uma objetividade que ela havia aprendido a reconhecer como a forma dele de admitir algo sem fazer disso uma declaração. Tem coisas que ligação não consegue avaliar. Ela guardou o celular. Eu estou bem. Você falou isso ontem também. Havia algo leve na voz dele, quase irônico, mas não exatamente. Só que ontem você estava de vestido molhado no terraço de uma mansão às 11 da noite, e na minha avaliação, ninguém que está completamente bem está nessa situação. A sua avaliação tem margem de erro. Tem, ele concordou, mas é menor do que a média. Ela havia ido porque a letra do envelope lembrava a letra das cartas que a mãe guardava em uma caixa de sapatos debaixo da cama. Cartas que a mãe nunca havia deixado ela ler completamente, apenas mostrado 1 ou 2 vezes, sempre com aquela expressão que misturava amor e dor de um jeito que Isabela nunca conseguiu desfazer. Ela havia ido porque a Monteiro Participações era o sobrenome que aparecia no único documento que a mãe havia deixado para ela quando morreu, 2 anos atrás. Ela o olhou por um segundo, com aquela expressão que ela usava quando alguém a surpreendia de um jeito que ela não havia previsto. Depois olhou de volta para a calçada. Eu estou bem o suficiente para amanhã, ela disse. É o que importa agora. É o que importa agora, ele concordou. Enquanto ela terminava de guardar o celular, uma mensagem chegou no telefone de Lucas. Era do seu investigador. Renato cancelou o acesso de segurança de Eduardo ao prédio da Monteiro para amanhã. Eduardo não vai conseguir entrar sem escolta. Lucas guardou o celular sem mostrar a mensagem para Isabela. Havia uma peça que havia mudado de posição e ele precisava calcular antes de falar. O que ele sabia
era que amanhã ia ser mais difícil do que qualquer um dos dois havia planejado e que Renato Monteiro havia passado décadas aprendendo a fechar todas as saídas antes que alguém percebesse que estava preso. A Assembleia de Acionistas da Monteiro Participações estava marcada para o 9º andar do edifício sede na Faria Lima, numa sala de reuniões com janelas do chão ao teto que davam para a cidade com aquela frieza arquitetônica de lugares onde se decidem fortunas. Isabela chegou às 8h40 com uma blusa branca, uma calça preta e os cabelos presos, não porque alguém havia dito como se vestir, mas porque ela havia aprendido que quando você vai entrar em um lugar onde não é esperada, aparecer arrumada era uma forma de dizer que você decidiu estar ali. Lucas havia ligado às 7h30, não para dar instruções, mas para dizer: estou indo. Se você decidir ir, eu já estarei lá dentro quando você chegar. Ela havia dito que estava indo. Tinha dormido mal. Tinha ficado olhando para o teto, pensando nas coisas que Eduardo havia dito e nas que não havia dito, mas havia dormido, e isso contava. O problema apareceu no lobby. A recepcionista olhou para o nome dela na lista, olhou para o sistema e disse, com a expressão educada e treinada de quem entrega más notícias como se fossem boletins de meteorologia: lamentavelmente o seu acesso não foi renovado para esta reunião. Isabela ficou olhando para ela. Quem tem acesso precisa de autorização da diretoria ou de um acionista com mais de 5% de participação. Isabela sabia o número de Lucas de cor a essa altura. Discou enquanto ainda estava no lobby. Eles estão me barrando na entrada, ela disse quando ele atendeu. Eu sei. Eu acabei de saber sobre o bloqueio de acesso de Eduardo também. A voz dele estava calma, mas havia uma rapidez de raciocínio embaixo da calma que ela havia aprendido a identificar em 3 dias de convivência breve. Dá para a recepcionista o meu nome. Diz que eu estou autorizando a entrada como convidada do sócio estratégico. A recepcionista ouviu o nome, conferiu no sistema e, após 2 minutos e meio de ligação interna, liberou o crachá com uma eficiência que deixava claro que Lucas Tavares era um nome que abria portas naquele edifício sem precisar de esforço adicional. Isabela subiu o elevador sozinha. Nos 40 segundos entre o lobby e o 9º andar, ela colocou a mão direita sobre o peito, sentiu o próprio coração batendo com mais força do que o necessário e pensou no que a mãe dizia quando ela era pequena e tinha medo de alguma coisa. Medo é só a adrenalina com uma história ruim. Troca a história. Ela havia trocado a história. A história agora era: eu tenho o direito de estar aqui.